Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a nossa missão é simplesmente fascinante e, sinceramente, super importante. A gente vai desvendar um daqueles tópicos que são figurinha carimbada no exame da UERJ, principalmente em ciências humanas: o domínio sobre recursos naturais e sustentabilidade. Olha, em vez de ficar só decorando um monte de dados soltos sobre o meio ambiente, a ideia aqui é entender a engrenagem por trás da coisa toda, sabe? Nós vamos pegar a própria matriz de referência oficial, aquele documento que dita as regras do jogo, e construir um raciocínio que não tem erro. O nosso grande objetivo hoje é transformar quem está ouvindo num verdadeiro detetive ambiental capaz de ler as entrelinhas de qualquer questão que aparecer na frente. Bora lá? Mas, para começar a entender essas engrenagens de verdade, a gente precisa fazer uma conexão com o mundo real, aquele que a gente sente na pele mesmo. Pensa comigo num dia escaldante de verão, bem no meio de uma grande metrópole. Quando a gente pisa na rua, dá para sentir aquele calorão extremo irradiando do chão, quase como se o asfalto estivesse derretendo e queimando, né? Pois é. Essa experiência sensorial tão imediata que faz a gente sair correndo, caçando uma sombra, não é só um mero incômodo do clima, não. Na real, esse é o ponto de partida absolutamente perfeito para a gente decifrar como o exame cobra a relação entre a sociedade e a natureza. E é bem aqui que entra a matriz de referência oficial da UERJ. Ela é literalmente o nosso mapa do tesouro, estabelecendo todas as regras analíticas para essas provas. Exames grandes assim não querem saber se a pessoa sabe repetir fatos como um papagaio. Eles exigem a compreensão profunda das interações. A matriz deixa super claro que vai cobrar as questões ambientais contemporâneas e as relações de causa e efeito das ações humanas ali no espaço geográfico. Ou seja, essa nossa análise de hoje funciona como um verdadeiro manual de investigação. A gente vai pegar aquele sintoma do asfalto quente e aplicar a regra analítica para chegar lá na raiz do problema. Então, vamos dar uma olhada rápida no nosso roteiro de hoje. Ele é dividido em 5 partes bem diretas. 1. Ilhas de calor urbanas. 2. Sustentabilidade. 3. Mineração em rios. 4. Zoneamento ecológico. E, para fechar com chave de ouro, 5. A regra de ouro. Ponto 1. Ilhas de calor urbanas, fazendo o nosso diagnóstico urbano. Chegou a hora de diagnosticar aquele sintoma clássico das nossas grandes cidades e traduzir isso para a linguagem técnica da prova. Voltando àquele calor insuportável vindo do chão, aquele asfalto queimando é, na verdade, a principal evidência física do que a gente chama de ilhas de calor urbanas. A matriz de referência classifica isso exata e diretamente como uma questão ambiental contemporânea. A grande sacada aqui, e o que a banca realmente quer saber, é que esse fenômeno não tem absolutamente nada de acidente geográfico natural. O concreto, o asfalto, a falta de árvore, os prédios gigantes, tudo isso forma uma baita estrutura que absorve e prende o calor. É a pura interferência estrutural humana modificando o clima local de um jeito drástico, principalmente se a gente comparar com as áreas rurais em volta. É a sociedade alterando, de fato, a dinâmica térmica do espaço. Passando para o ponto 2, sustentabilidade, que a gente vai chamar aqui de a poupança natural. Bom, agora que a gente já sacou o impacto das cidades, precisamos dar uma olhada na resposta a esses impactos. A matriz da UERJ gosta muito de cobrar a origem e a evolução desse conceito de sustentabilidade. Historicamente, essa ideia não caiu do céu, tá? Ela surgiu como uma resposta super direta à degradação acelerada do meio ambiente pelas atividades econômicas. Isso ganhou muita força lá a partir da Revolução Industrial. A sustentabilidade é tipo uma lente pela qual a gente avalia como usar os recursos para o nosso desenvolvimento, mas sem acabar com a chance do planeta manter a vida no futuro. É gerenciar aquele equilíbrio super delicado entre extrair e manter. Só que, para gabaritar o exame, a gente precisa separar dois conceitos que parecem irmãos gêmeos, mas definitivamente não são. É absolutamente vital fazer a distinção clara entre preservação e conservação. Imagina a preservação como um cofre de banco gigante, daqueles trancados a 7 chaves. Lá dentro, a natureza fica intocável, totalmente isolada de qualquer exploração humana. O objetivo é a proteção absoluta, ponto final. Por outro lado, a conservação é como se fosse uma conta poupança. A ideia ali não é proibir o saque de vez, mas sim fazer um uso inteligente, um uso sustentável dos recursos. É tipo viver dos juros gerados pela poupança sem nunca, jamais, esgotar o saldo principal da conta. A sustentabilidade, na imensa maioria das políticas econômicas e daquelas questões de prova que a gente adora, está sempre alinhada com a conservação. É sobre um manejo inteligente e não sobre deixar a natureza intocada e isolada num canto. Vamos para o nosso ponto 3. Exemplo 1. Mineração em rios e o seu impacto ambiental.
Com toda essa teoria fresquinha na cabeça, vamos colocar o nosso chapéu de detetive ambiental e partir para a prática. Esse é um caso super clássico que sai direto da matriz de referência. Ele exige análise dos impactos da exploração de recursos minerais bem em cima dos recursos hídricos e das bacias hidrográficas. Imagina só uma questão típica da UERJ contando a historinha da instalação de um mega complexo minerador do lado do leito de um rio importantíssimo. O texto de apoio com certeza vai falar das maravilhas da geração de empregos, claro, mas também vai mencionar ali de fininho uma certa turbidez na água. A nossa tarefa aí não é chutar a alternativa, mas sim seguir um fluxo analítico totalmente lógico. Vamos dar uma olhada em como construir isso metodologicamente, passo a passo. Passo 1. A gente isola qual é o recurso natural que está sofrendo a pressão. Nesse nosso exemplo, é o rio e a bacia hidrográfica dele. Passo 2. Quem é o agente que está causando essa pressão? Acertou quem pensou na atividade de mineração. Passo 3. A dedução lógica do negócio. Bom, se a mineração tira terra e usa um monte de produto químico ali pertinho da água, qual vai ser o impacto socioambiental? Assoreamento, erosão das margens e contaminação pesada da água. Quando a gente modela o pensamento seguindo esses 3 passos, a gente larga de vez aquela decoreba chata e passa a usar a dedução estruturada. E vamos combinar, é exatamente isso que a banca avaliadora espera encontrar num candidato top. Ponto 4. Exemplo 2. Zoneamento ecológico e política territorial. Seguindo o nosso fluxo, vamos dar uma consolidada nesse modelo analítico, focando numa ferramenta política que aparece com todas as letras na matriz: o zoneamento ecológico. O zoneamento ecológico e econômico parece um nome meio denso e assustador, né? Mas ele fica muito simples se a gente puxar de volta aquela nossa analogia do banco. Esse zoneamento é um instrumento super prático de política territorial. Funciona assim: o Estado olha para o mapa de uma região e começa a ditar as regras. Tipo, olha, aqui nessa área está liberada a agricultura intensa. Ali, ó, só pode rolar turismo sustentável. E acolá é a área de preservação total. O grande objetivo desse zoneamento é justamente garantir que a nossa conta poupança não zere. É organizar o espaço todinho para a economia crescer, mas de um jeito ordenado, garantindo a conservação. E sabe, isso ilustra perfeitamente como resolver aqueles problemas de zoneamento territorial nas provas. A gente puxa a estrutura dos 3 passos de novo. Primeiro, a gente localiza geograficamente a área no mapa e entende qual é o bioma que está ali envolvido. Vamos supor que seja a floresta amazônica ou o cerrado. Segundo, a gente identifica qual é a fronteira econômica que está forçando a barra para avançar ali, tipo a expansão avassaladora da soja ou as áreas de pastagem para pecuária. Terceiro, a gente avalia como esse zoneamento está agindo, tipo um gerente de banco bem rigoroso, aplicando umas regras de contenção para garantir que o desenvolvimento até aconteça, mas sem deixar de jeito nenhum que o saldo de biodiversidade chegue no zero. É literalmente uma negociação constante acontecendo ali no espaço geográfico. E agora o nosso grão finale, o ponto 5, a regra de ouro, a verdadeira chave mestra. Olha, depois de desvendar as ilhas de calor, entender a poupança da sustentabilidade e matar a charada de 2 casos práticos, chegou a grande hora de revelar o segredo, a chave mestra para abrir as portas dessa prova. É a nossa dica de ouro, o grande ápice da nossa investigação de hoje. Se der para levar só uma única coisa de tudo isso aqui para o dia do exame da UERJ, que seja isso. Nas questões sobre impactos ambientais, sempre, sem nenhuma exceção, encontra a atividade econômica que está gerando o dano. Anota isso, a degradação ambiental que cai nas provas de ciências humanas nunca, repito, nunca é o foco principal sozinha. Ela é sempre o sintoma de um modelo de produção, de uma decisão geopolítica ou de uma prática econômica bem específica. Então, a sacada genial é ter esse checklist mental do detetive ambiental muito bem decorado. O primeiro princípio é, nesses contextos de prova, a natureza não sai se degradando sozinha por aí do nada. O foco total é sempre na relação entre a sociedade e a natureza. Por isso, corre para procurar a ação humana escondida nas entrelinhas da pergunta. Depois, conecta essa ação a um setor produtivo bem claro. Pode ser o agronegócio, a mineração, aquela urbanização que cresce sem freio ou a industrialização pesada. Quando a gente consegue rastrear essa raiz econômica, a alternativa certa da questão praticamente pula na nossa cara, porque ela sempre vai descrever o grande motivo comercial, político ou produtivo que causou toda aquela alteração na paisagem. Para amarrar esse raciocínio analítico de uma vez por todas, eu deixo aqui um desafio final, um convite rápido para observação no dia a dia. Faz o seguinte exercício mais tarde. Quando olhar pela janela hoje, tenta enxergar além daquela paisagem de sempre, além dos prédios, do asfalto, da vegetação.
Quais são as atividades econômicas específicas que estão, agora mesmo, moldando, consumindo ou talvez conservando os recursos naturais na cidade aí ao seu redor? Conseguir fazer essa leitura crítica do nosso próprio cotidiano é o passo definitivo, não só para passar na UERJ, mas para dominar de verdade como o espaço geográfico e a sustentabilidade funcionam nesse nosso mundão super dinâmico. Um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima investigação.